Agora a gente vai enfrentar um tema que tem preocupado muitos pais, não apenas aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo: obesidade infantil. E a nossa entrevistada é a doutora Juliana Albuquerque. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito boa noite. Obrigada, Dalcides. Primeiramente, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje falando sobre um tema que é tão importante, tão atual, né, da gente poder... E a gente está levando mais a sério esse tema, ao menos o que eu tenho visto de pais preocupados. Porque eu me lembro que em outras épocas se falava assim, que como ele tem saúde, né, gordinho, que beleza. Tá fortinho, tá né? fortinho, a vovó ia lá, apertava assim a barriguinha. Isso mudou bastante, Mudou. né? Antigamente a preocupação era com a criança que era desnutrida. As crianças morriam de desnutrição. Isso mudou bastante. Graças a gente Deus, tem comido assim, mais, mal. Só que mal, né? Isso. Então antes as crianças morriam de desnutrição. Isso mudou, né? Praticamente não se vê mais desnutrição nas crianças, Certo. né? Mas a obesidade cresceu muito. De 89 para 2009, o censo do IBGE mostrou que dobrou o índice de sobrepeso nas crianças. Eu ouvi uma pesquisa nesses dias, não sei nem se corresponde à realidade, mas assim, 1 em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que deveria. A população brasileira, em geral, 50% da população brasileira hoje está sobrepeso. Sobrepeso não é a mesma coisa que obesa, é isso? Sobrepeso seria um IMC, que é o índice de massa corpórea, acima, né, no IMC, acima de 25 a 29. Acima de 29 seria obesidade. Então, sobrepeso seria um pouco acima do normal, mas não chegaria à obesidade, né? Doutora, olha como a gente aprende aqui todas as noites. Aqui é uma universidade, né? Eu fui ao médico esses dias, ele disse assim, está com sobrepeso. Aí eu imaginei que era um jeito delicado dele falar que eu estava gordinho. Mas não é, então. Sobrepeso é uma etapa, que daqui a pouquinho nós já vamos falar. Exatamente, já é um risco. Mas o sobrepeso, ele já tem um risco para a saúde. As pessoas que têm sobrepeso, elas já têm um fator de risco, já tem um índice aumentado de você ter doenças associadas, né? Doenças metabólicas, já tem um risco aumentado de você desenvolver diabetes, de você ter doenças cardiovasculares no futuro. Então, o sobrepeso já está associado ao risco para a saúde. A ligação com a gravidez, mães que engordam demais, tem uma consequência para os filhos? Essa pergunta é muito interessante, muito atual. Os trabalhos atuais mostram uma relação direta do ganho de peso na gravidez com sobrepeso na infância e sobrepeso na idade adulta. Primeiro que as gestantes, elas já, as mulheres na idade fértil também já estão sobrepeso. Se a população geral está, a mulher na idade fértil de 19 aos 30 anos, 30% das mulheres também já estão sobrepeso. Nos Estados Unidos, 30% das mulheres na idade fértil já estão obesas, já tem um IMC maior do que 30%. No Brasil, 30% já estão sobrepeso. Então, assim, elas já engravidam sobrepeso. E 2/3 das mulheres, elas ganham mais peso do que o recomendado. Entendi. E aí, quando elas ganham peso, esse bebê, ele nasce acima do peso normal. Eles nascem macrossômicos, eles nascem que a gente chama de GIG, que são grandes para a idade gestacional. Não tem também, assim, algumas mulheres grávidas que aproveitam a situação, falam, estou grávida mesmo, vontade de comer tudo. Já come por 2, né? E aí come mais e acaba tendo uma desculpa para comer. Mas é importante que esses bebês, tem um trabalho muito recente, saiu agora em 2015, da Associação Americana de Diabetes, saiu agora em 2015. Eles pegaram células-tronco dessas mães obesas, mostrou que as células-tronco dessas mães têm 30% mais de gordura do que as mães que não estão sobrepeso. Isso mostra que esse bebê já nasce com uma tendência, com uma facilidade de ganhar peso, muito mais que os bebês que não nascem com sobrepeso. Para essa mamãe, esse papai que estão nos acompanhando de várias partes do Brasil, nessa noite de sexta-feira, andam preocupados em relação à obesidade dos seus filhos, vamos esclarecer, assim, com mais detalhes. Então, você falou diabetes, hipertensão, colesterol. Isso, doenças que antes a gente via só no adulto, hoje a gente vê nas crianças e nos adolescentes, cada vez mais frequentes. Então é o diabetes tipo 2, a hipertensão, o colesterol alto,
as doenças osteoarticulares. Depressão também? Depressão. Tem uma ligação com a obesidade? Com certeza. Né? As crianças, elas sofrem bullying na escola, né? Elas sofrem, a gente vive num ambiente social, a gente não é um ser único. A gente precisa da aprovação do outro. E essas crianças sofrem rejeição, elas sofrem bastante. Doutora, a gente vai continuar conversando aqui, mas agora eu gostaria de levar a senhora aqui para uma mesinha que nós preparamos, cheio de, assim, uma mesinha cheia de coisinhas gostosas. De guloseimas. É, de guloseimas. Está aqui a bolachinha, olha que beleza. Para quem está nos acompanhando nesse momento, está dizendo assim, Dalcides, ai que delícia, vamos comer uma bolachinha. Então, isso é importante. Por que aumentou importante tanto? É tomar importante cuidado. a gente ver por que aumentou tanto a obesidade no mundo inteiro, né, e no Brasil. Porque os alimentos hoje são praticamente industrializados. A mãe trabalha, o pai trabalha, as crianças ficam sozinhas. A correria do dia a dia é muito mais fácil a gente pegar um alimento pronto, né, aquele macarrão instantâneo. Ricos em calorias. Ricos em muita gordura, em caloria e poucos nutrientes. E aqui né? O que a gente tem? A gente tem o açúcar correspondente, é isso? Aqui eles colocaram o açúcar. Tá. Aqui eles não colocaram a gordura, mas a quantidade de gordura também que tem na bolachinha recheada é um absurdo. É assustador. Aqui nós temos o refrigerante. O refrigerante. Todo médico que passa por aqui diz assim, ó, não tem amigo de refrigerante não. Refrigerante não faz bem. Não faz bem mesmo. Né? O índice de obesidade está muito relacionado com as bebidas adocicadas, tanto o suquinho de caixinha, que também é o grande vilão, porque ele é vendido como um alimento saudável. A propaganda, logo de manhã, os suquinhos de aquela soja. família linda, não é aquela família linda? A mamãe vem com o suquinho na mão, o filho fica feliz. É isso mesmo. Mas é vendido tá como um errado. alimento super saudável, né? Os suquinhos de soja, principalmente, as crianças praticamente já nascem tomando suquinho de soja. É o lanchinho da escola, é o suquinho de soja, a bolachinha recheada, é o bolinho. Tudo errado. Tudo errado. Fala de levar a maçã, leva uma maçã para a escola. Aí, eles têm vergonha, tem vergonha. Né? Tem vergonha de levar. Fala, eu sou pobre, não é isso? E sendo que a sabedoria, né, levaria a isso também, o achocolatado também é um perigo. O achocolatado também. Então, para você que está em casa, aqui está uma mesa do que não se deveria ter, não é isso? É isso mesmo. Em casa, e também esses lanchinhos, eles parecem muito práticos, né, doutora? São Pego práticos, 4 né? bolachinhas, É muito fácil, né? E um pouquinho de achocolatado. Difícil, o cozinhar é difícil, leva tempo, gasta tempo. Cozinhar, fazer alimentos saudáveis, você fazer alimentos naturais é muito mais difícil, gasta muito mais tempo. Né? Na nossa correria. Eu estou aprendendo muito aqui nessa noite e estou ficando preocupado por quê? Porque eu acho que assim, está crescendo sim a consciência, mas ainda tem muito pai que não tem informação. Tem bastante pai que tem informação e tem bastante pai que tem essa visão antiga de que a criança fortinha é uma criança saudável. Fast food, aqueles lanches que a gente pode comer por aí, eu encontrei com essa facilidade, eles são molinhos, assim, é uma beleza, saborosos, mas perigosos. Tem muita quantidade de gordura, é a mesma coisa. Né? Mas eu acho que o fast food não é o principal foco porque não faz parte do dia a dia. Eu acho que o alimento mesmo industrializado, do dia a dia, o que está na nossa casa todo dia é muito mais perigoso, que faz parte do nosso dia a dia. Sedentarismo. Nossas crianças estão cada vez mais nos seus joguinhos eletrônicos. Na tela. Os trabalhos mostram que quanto mais tempo a criança fica na tela, tanto a televisão, quanto o computador, quanto o tablet, celular, etc., maior é o IMC, maior é o índice de massa corpórea dela. Né? Por quê? Não é só o tempo que ela tá ali e não está gastando energia. Você tem a propaganda. Né, essas crianças, elas consomem mais caloria, porque ao mesmo tempo que ela está na televisão, ela está no joguinho, ela está beliscando alguma coisinha, ela consome menos legumes, um salgadinho, uma bolachinha recheada é muito mais atrativa para uma criança do que um legume, do que uma frutinha. A gente vai acompanhar uma matéria que fala exatamente sobre isso. O que é preciso fazer para a gente ter uma mudança na nossa dieta no dia a dia. Vamos lá. Eles pulam, correm e brincam o tempo todo. Haja energia. As crianças não param. Mas para que esse combustível não acabe e elas possam continuar assim, saudáveis, a alimentação tem um papel fundamental para o desenvolvimento infantil. Promover hábitos alimentares saudáveis é essencial para que o corpo tenha todos os nutrientes necessários e evitar que os pequenos se tornem obesos.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que 15% das crianças com idade entre 5 e 9 anos têm obesidade. Em muitas cidades e estados é proibido por lei a venda de refrigerantes e comidas gordurosas em cantinas escolares. Com isso, familiares têm se preocupado com o lanche que as crianças levam de casa. Mas será que os pais estão atentos ao que se deve colocar na lancheira dos filhos? A nutricionista Thaisa Pereira diz que alimentos preparados em casa deve ser a primeira opção. Prioridade é o carboidrato, né, que vai dar energia para ele, aquela energia instantânea. O carboidrato é nutriente que a gente tem que dar energia de forma mais rápida, de preferência preparado, né? A criança traz de casa, mas desde que não tenha nenhum comprometimento com a qualidade do alimento. Então, vamos supor, se o pai vai preparar em casa um alimento e vai chegar na hora do intervalo da criança, esse alimento não vai conseguir manter a temperatura, não vai estar legal, aí a gente pede para acabar sendo industrializado ou buscar algum meio de conservar melhor esse alimento. Uma outra prioridade também são as frutas, porque com as frutas a gente vai ter os minerais, as vitaminas e a fibra. E a fibra, por não ser digerida, ela vai sustentar a criança por mais tempo, ela vai dar saciedade para ela por mais tempo. Thaisa faz parte do programa de educação alimentar do Colégio Eduardo Gomes, localizado na região do Grande ABC, em São Paulo. A nutricionista fala da importância em manter as crianças e adultos mais saudáveis. O legal de trabalhar na escola é porque, além da educação nutricional, né, ela abranger a criança, ela chegar até a criança, automaticamente ela chega aos professores, ela chega aos pais também, porque a criança ela acaba influenciando ali na alimentação do pai. Porque, por exemplo, o pai não pode comer errado se o filho tem que comer certo, né? Então, sabe que o filho tem que comer certo, o que o pai acaba fazendo? Comendo certo para ajudar o filho. Muitos aspectos envolvem a alimentação infantil e os problemas de saúde estão cada vez mais crescentes. O papel da família é fundamental na educação alimentar dos filhos. Gostei. A escola tem que estar atenta, porque a escola pode ser fundamental nesse processo de mudança. Vi ali a criançadinha toda feliz com a maçã em mãos. Ao mesmo tempo, os pais em casa precisam dar exemplo. É o principal. O tratamento da obesidade infantil ele só funciona se você tratar a família. As crianças, elas são um espelho da casa. A gente não consegue tratar a obesidade infantil de uma criança se a gente não tratar a família, né? O risco de uma criança ser obesa, se nenhum dos pais é obeso, é em torno de 9%. Se um dos pais é obeso, é 50%. Se os dois são, é 80%. Eu já fui em um nutrólogo e ele me disse assim, Dalcides, não é toda a fruta que é boa, não. Não se entusiasme. Qual que é a fruta vilã que a gente vai dar assim, o vermelho para quem está em casa, não é isso? Na verdade, as frutas são dos alimentos mais saudáveis, né? Todas elas têm um tipo de se transforma em glicose porque elas têm frutose. Então, todas têm variações que eles chamam de índice glicêmico, elas vão aumentar um pouco a glicemia, né? Mas todas são saudáveis, não tem nenhuma fruta. Por exemplo? A questão maior é a quantidade, né, da criança comer. Mas tem alguma fruta que a gente pode recomendar nessa noite? Amanhã tem que fazer uma escolha lá no mercado. Eu queria que o telespectador tivesse a possibilidade de ir no sábado pela manhã fazer uma boa escolha. O que a gente sugere são frutas da época, né, que são as frutas que vão estar mais baratas no mercado, né, são as frutas da época, mas não tem nenhuma restrição. A restrição é mais com relação à quantidade da fruta mesmo, de não exagerar, porque tudo é um equilíbrio. Qual que é o melhor tratamento para quem hoje se vê obeso, o filho está obeso, o pai anda preocupado com esse filho, a mãe também? Como é que se faz esse tratamento? Não existe caminho fácil, não existe fórmula mágica, só tem um caminho. A gente engorda porque está comendo mais do que está gastando energia. É matemático isso. É matemático. Existe o fator genético, então existe a predisposição a engordar. Pessoas que têm facilidade, outras pessoas que têm dificuldade. Eu tenho umas primas que dizem assim, eu engordo, mas não como nada, mas eu engordo, que não tem coisa. jeito. Engorda porque está comendo mais do que está gastando.
Ah, então, primas Tem que do ver o Dalcides. tipo. Aí é o tipo de alimento. Às vezes não come muito, mas passa o dia inteiro sem comer. Sei. Né? Não toma um café da Aí manhã. come tudo de uma vez. Não come de 3 em 3 horas. A hora que come, come errado. Comer de 3 em O 3 tipo horas, é de- isso? É isso. Uma São as fruta. regrinhas básicas, né? Tomar o café da manhã, comer nas horas certas, não comer grandes porções, comer poucas porções, né? Tá atento para as quantidades, diminuir as gorduras, os açúcares. Café da manhã, o que é bom ter no café da manhã? É importante ter um pouquinho de cada grupo de alimento, né? Então é importante ter o carboidrato, que é o pãozinho, né? De preferência, sempre os carboidratos serem integrais, o alimento integral ele é importante. Então, ter o pãozinho, ter a proteína, que pode ser o queijinho, de preferência um queijinho leve, né? Um light, um queijo branco. Eu tenho um amigo médico que diz assim, Dalcides, 4 ovos pela manhã, pronto, não faz mais nada, 4 O ovos. ovo, ele Exagerinho porque também, né? tem a proteína, é uma opção da proteína também. Mas né? vai ficar É só com importante 4 a ovos de manhã? fruta, não, só a proteína, Não, né? porque o ovo é só proteína. Então é importante ter um pouquinho de cada grupo de alimento. Então a gente falou do carboidrato, da proteína, né? A fruta. Então é importante ter um pouquinho de cada coisa. O café da manhã é muito importante. E as crianças, especialmente os adolescentes, eles não têm fome de manhã. Então, normalmente, eles não tomam café da manhã. É uma das grandes dificuldades de mudar os hábitos alimentares, é colocar o café da manhã nos adolescentes. E de manhã não tem fome, por quê? Porque à noite comeu alguma coisa? Não, faz parte do metabolismo. Ah. Isso é descrito em livro. Os adolescentes, eles não têm fome de manhã. Tem uns que reclamam até que se sentem enjoados quando tomam alguma coisa. Não querem Mas nada. Aí tem que saem para a insistir. escola. Tem que insistir. Uma das dicas que a gente recomenda é você já preparar o cafezinho de noite, né? Já deixar, porque geralmente é uma correria, sai de casa, Isso. acorda cedo para a escola, não dá tempo. E aí chega, o que acontece? Não toma café, chega na hora da cantina, né? Normalmente não é uma cantina saudável, como a gente viu no vídeo. Então, vai comer um salgadinho, vai tomar um refrigerante. O salgadinho é tão vilão assim mesmo? É porque ele é um... E é tão gostoso, né? O nosso paladar, ele é feito para alimentos gordurosos. Né? É gostoso porque a gordura ela é gostosa, o açúcar ele é gostoso. Então, o erro já acontece na estrutura. Parece que a gente já é feito para se dar mal, né? O ser humano, ele foi feito para acumular gordura. Tá. Né? Nossos ancestrais... Os caçadores. Exatamente. O nosso organismo, ele é feito para acumular gordura. Né? Aí chegou a geladeira, quer dizer... Chegou a gente tem facilidade do dia a dia, a gente quase não gasta energia hoje. Então é importante isso, é melhorar a alimentação e aumentar a atividade física. A atividade física é essencial. São as duas coisas aliadas. Uma coisa, não dá para só melhorar a alimentação, tem que ter atividade física. Isso que você falou é importantíssimo, é o exemplo. Né? As crianças, elas são espelhos dos pais. Não adianta a gente cobrar de uma criança que ela tem uma alimentação saudável, que ela tenha hábitos saudáveis, se os pais não tiverem. Hora do almoço, por exemplo, assim, também a variedade, um pouco de salada, um bifinho, é isso? É importante insistir no exemplo, no comer em família. Né? Isso a gente perdeu o hábito no dia a dia, Nossa, cada um come difícil. num horário. Né? Então, sentar à mesa, ter o exemplo. Se não consegue no almoço, pelo menos ter um horário no dia, que seja o jantar. A criança vai aprender a comer os legumes, a comer as verduras, vendo o pai comer. Não adianta a mãe falar para o pai falar para a criança, você precisa comer legumes, você precisa comer verduras, se eles não estão comendo. Ela aprende vendo. E aquele momento, assim, a gente deve estar concentrado. Pergunto isso porque eu tenho visto cada vez mais os almoços e os jantares com o celular em mãos, cada um respondendo. Isso é super importante. E Tomar outra vez cuidado. tem que dar o exemplo. Então, aquilo que a gente estava falando da tela do computador, tem que restringir o horário durante o dia. O que é recomendado para as crianças são 2 horas por dia de tela em geral. Tela inclui videogame, computador, televisão. Então, o que é recomendado hoje pelas sociedades, 2 horas por dia. Doutora, e casos de cirurgia? Já me falaram de cirurgia bariátrica e que parece que em alguns casos tem dado resultado, mas aí tem que ser o quê? Tem que ser alguém que realmente esteja precisando. Isso, aí são casos muito extremos. É outro fator também que as pessoas, principalmente adultos, né? Eles acham que a solução do problema é a cirurgia. Todo mundo hoje
procura uma solução fácil para tudo. Tá. Ou é um remédio, né, as pessoas procuram uma fórmula, um remédio, quando não conseguem é a cirurgia. E não é a solução. A cirurgia é um procedimento muito doloroso, é um procedimento muito difícil, tem grandes riscos para a saúde, traz consequências depois, né, de deficiências de vitaminas, então não é o caminho. Você tem que fazer depois um acompanhamento constante. É só em casos muito graves, de obesidades realmente muito graves. O que é recomendado é o IMC acima de 40, então obesidades extremas, em que já se tentou o tratamento tradicional, com mudanças de hábitos, atividade física, e que não se teve resultado. Doutora, eu quero assim te agradecer e pedir qual o conselho que faltou ser dado, a palavrinha que faltou ser dada, porque eu tenho certeza que o telespectador, a telespectadora, o papai e a mamãe que estão nos acompanhando aí em casa, esse é o momento assim, de abrir os ouvidos mesmo para a gente ter uma decisão, uma mudança. Fazemos nessa noite uma escolha de uma vida mais saudável. Por onde vai começar? O mais importante é começar. E que não existe caminho fácil. Né? É prestar atenção na criança, mas dar o exemplo. Começa do mercado, de já cortar as besteiras. Nada é proibido, mas a família, a criança tem que entender que tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. É um processo, não é de um dia para o outro. Né? Cada dia um pouquinho que a gente fizer, vai dar um resultado lá na frente. Né? Mas tem que começar. Mas tem que começar. A grande mensagem é essa. Tem. Não é nem para deixar para amanhã, sábado. Não, começar é muito hoje. importante, porque é uma questão de saúde, não é uma questão de beleza. É uma questão de saúde. A gente precisa cuidar das nossas crianças para que elas cresçam mais saudáveis, porque se essas crianças continuarem obesas, elas vão se tornar adultos obesos e vão ter todos os problemas de saúde associados que a gente sabe. Doutora, eu quero te agradecer. Doutora Eu é que Juliana agradeço. Albuquerque, obrigado por ter vindo e obrigado por ter nos chamado a atenção. Né? Acho que isso é fundamental para a gente ir mudando os nossos costumes, nossos hábitos, o nosso dia a dia. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a todos.